Neste vídeo nós vamos estudar a herança entre classes, que é um dos conceitos fundamentais da programação orientada a objetos. A herança entre classes é um dos mecanismos que permite a construção incremental de objetos, que é uma das características essenciais da programação orientada a objetos. Quando nós vimos a nossa introdução sobre os conceitos de programação orientada a objetos, vimos que essa construção incremental pode ser feita de duas formas, por composição ou por herança. A composição se caracteriza quando o objeto maior contém, é composto por, é formado por um ou mais objetos menores. Já a herança, ela se distingue da composição, porque quando a gente vai tentar definir a relação entre dois objetos que são interrelacionados por herança, você não vai poder dizer que um contém o outro. Você vai dizer que o objeto mais amplo, o objeto maior, ele também é um objeto menor. Então, o exemplo clássico é se você vai criar, por exemplo, um objeto do tipo carro e depois você cria um objeto Ford Escort. O Ford Escort ele não contém um carro, ele é um carro, só que ele é um carro mais especializado. Quando um objeto maior se relaciona, contém mais de um objeto de uma classe menor, aí é inequívoco que se trata de composição e não de herança. Para que se caracterize uma herança, você tem que ser capaz de pensar ou de fazer tudo que você faz com o objeto menor, você também poder fazer com o objeto maior. Na herança entre classes, então todos os membros da classe menor estarão presentes na classe maior. Então, se a classe menor tem um dado que é um float x, a classe maior também terá esse mesmo dado. Todos os membros da classe base estarão disponíveis na classe herdeira. Tem algumas exceções, que são alguns métodos que não são herdados da classe base para a classe herdeira. São os construtores e destrutores. Então, uma nova classe, quando é criada, mesmo herdando de uma outra classe, ela vai ter de redefinir os seus construtores e destrutores. Apenas que esses construtores e destrutores, da forma que a gente já viu no caso de composição, os destrutores e construtores da classe maior deverão se basear na sua implementação na utilização dos construtores das classes menores. Outro tipo de função membro que não é herdado são os operadores sobrecarregados. Se você definiu, por exemplo, a operação de soma para a classe menor, você terá que redefini-la para um objeto da classe maior, da classe herdeira. E nem o conceito de funções amigas. Se uma função é friend de uma classe, ela não será automaticamente friend de todas as classes que herdarem dessa classe base. Se você quiser que a função também seja friend da classe herdeira, você tem que declarar novamente, explicitamente, a função como friend da nova classe. Quando a gente trabalha com herança, aparece uma nova categoria de membro de uma classe. Nós vimos que dados em uma classe eles podem ser privados ou públicos. O dado privado, só os membros da classe podem acessar, os dados públicos são acessíveis a usuários externos. Quando a gente fala de herança, surge uma categoria intermediária, é o Protected. Se você pegar numa classe normal, que ninguém herda dela, ela não é de ninguém, uma classe onde não há herança, e você criar um dado como Protected, ele será privado. Para aquela classe, um dado membro definido como Protected, só os membros daquela classe terão acesso, o usuário externo não terá. A diferença do dado Protected é que se tiver uma classe herdeira, para os membros da classe herdeira, aqueles membros também podem ser acessados. Então, o dado protect continua só podendo ser acessado pelos membros da classe, não pode ser acessado por usuário externo. A diferença é que o dado privado é só pelos membros da própria classe que podem ser acessados e os dados protect podem ser acessados pelos membros da própria classe e de quem herdar dessa classe. Da mesma forma que nós podemos ter membros públicos, protegidos e privados, a gente também tem três tipos de herança. Herança pública, herança protegida e herança privada. A herança mais comum é a pública. Então, todos os métodos na herança pública, todos os métodos que são públicos na classe base, também serão públicos na classe
derivada. Tudo permanece, digamos assim, como se encontra. Por herança, a gente nunca tem como aumentar o acesso de um dado. Então, se o dado é privado, não tem como, por herança, ele deixar de ser privado. Mas, de acordo com o tipo de herança, a gente pode restringir determinados tipos de acesso. Por exemplo, se você relacionar duas classes por herança protegida, os dados que têm um grau de acesso mais liberal do que protegido se tornam protegidos. Então, aqueles membros que eram públicos na classe base se tornam protegidos na classe derivada. Quem é privado permanece privado, quem é protegido permanece protegido e quem é público vira protegido. Se você fizer uma herança privada, então todos os membros da classe base se tornarão privados. Os membros que são públicos se tornarão privados na classe herdeira e os membros que são protegidos também se tornarão privados na classe herdeira. A gente também pode classificar o tipo de herança com relação a de quem a classe herdeira herda. A herança simples, que é a mais comum, várias linguagens que implementam programação orientada a objetos só permitem herança simples. Neste caso, a classe herdeira herda de uma única classe base. Já na herança múltipla, C++ permite. Uma mesma classe pode herdar de duas outras classes. Vamos dar um exemplo. Você tem uma classe para descrever automóveis e você tem uma classe para descrever barcos. Suponha que você queira criar uma nova classe para representar carros anfíbios. Você pode ver um carro anfíbio como um tipo de carro e também como um tipo de barco. Então você poderia tentar implementar esta classe através de uma herança múltipla. A classe carro anfíbio herdaria tanto da classe carro quanto da classe barco. Vamos ver como é que funciona. Como é que você pode substituir um objeto de uma classe por um objeto de outra classe quando está envolvida a questão de herança? Como regra geral, na linguagem C++, em qualquer situação onde você espera poder utilizar um objeto da classe base, você também poderá utilizar um objeto da classe derivada. Suponha que você tenha uma função que espera um parâmetro da classe menor, da classe mais simples. Se você passar como parâmetro um objeto da classe maior, não terá nenhum problema, porque lembramos sempre, o objeto que herda, ele também é um objeto menor. Ele é aquilo e mais alguma coisa. Onde espera um objeto da classe base, pode usar um derivado. A recíproca, porém, não é verdadeira. Numa função, por exemplo, que espera um parâmetro do tipo da classe derivada, você não pode passar como parâmetro um objeto da classe base. Vejamos alguns exemplos de código. Eu criei B como um objeto da classe base e D como objeto da classe derivada, sendo que D, a classe derivada, herda da classe base. Se eu criar PT1 como um ponteiro para objeto base, e atribuir a ele o endereço de D, isso está correto. Porque se PT é um ponteiro para base, linguagem C++ espera que neste local para onde PT aponta, exista um objeto base. O que tem lá é um objeto derive, mas um derive também é um base. Então existe um base lá, então você pode fazer esta atribuição. O contrário gera inclusive um erro de compilação. Se PT2 é um ponteiro para derive, eu não posso atribuir a este ponteiro o endereço de um base. Mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu chamo funções passando como parâmetro. Se esta função aqui requer como primeiro parâmetro um objeto do tipo base e como segundo parâmetro um objeto do tipo derive, se chamar passando como parâmetro PD, aí não tem erro nenhum, porque você está passando cada parâmetro exatamente do tipo desejado. Se você chamar essa função passando como parâmetro D e D, também dá certo. Aqui eu espero um derive, passei D. D é derive, beleza. No primeiro parâmetro eu espero um base e passei D. D também é um base. Então está ok. Já passar B e B como parâmetro, aí dá errado. Porque este segundo parâmetro aqui
exige um objeto da classe derivada. O objeto B não é um objeto da classe derivada. Os construtores e destrutores das classes que herdam devem se basear nos construtores e destrutores das classes herdadas, da mesma forma como a gente viu nos exemplos anteriores, que a gente trabalhava com composição. Se uma classe é composta por alguns objetos de outras classes, quando você vai criar o construtor da classe nova, você indica cada um dos objetos, como é que ele deve, qual construtor deve ser chamado para construí-lo. É a mesma coisa com classes que herdam, apenas que a forma de escrever, a sintaxe é um pouco diferente. Quando você quer declarar que uma classe herda de outra, você faz dessa forma. Na declaração da classe, você bota o nome da nova classe, derive, 2 pontos e a lista de classes da qual ela herda. Como C++ permite a herança múltipla, eu poderia ter aqui uma classe, vírgula, outra classe. Mas é bastante raro a gente utilizar a herança múltipla. Normalmente, uma classe herda só de outra. Então, aqui, derive herda de base e esta herança é do tipo pública, que é a mais comum. A classe derive contém um inteiro P1. A relação entre derive e int se dá por composição. A relação de derive com base se dá por herança. Quando eu for escrever o construtor de derive, o procedimento vai ser normal. A gente bota 2 pontos e a lista dos construtores das classes menores que eu quero que sejam chamados. No caso de P1, a classe contém um objeto P1 do tipo inteiro. Então, você põe aqui o nome do objeto e qual construtor você quer utilizar, qual construtor da classe int você quer usar, o default, o construtor copy, o construtor específico. Já na classe que ele herda, não existe um objeto do tipo base dentro de derive. Ela não contém um base, ela herdou de um base, ela é um base. Então, aqui você utiliza o nome da classe, o nome da classe base, a parêntese, e aqui você vai dizer qual construtor você quer usar de base, default, ou cópia, que parâmetro você vai passar aqui. Em seguida, você tem um código do construtor, igual como a gente já fazia nos nossos exemplos anteriores, em que todos os objetos eram construídos incrementalmente por composição. Isso existe para o construtor. Né? O construtor de uma classe chama um ou mais de um dos construtores das outras classes. Mas no destrutor isso não é necessário, porque para cada classe só tem um destrutor, então não há nenhum equívoco sobre qual vai ser chamado. A ordem de execução. A gente tem vários construtores aí. Eu tenho nesse caso aqui, na hora que for chamado o construtor de objeto do tipo derivado, vai ser executado esta função aqui, que é o construtor da classe base, esta função aqui, que é o construtor do objeto P1, e o código específico do construtor propriamente dito da classe derivado. Quem é executado primeiro? Então, essa ordem é bem estabelecida. Primeiro são executados os construtores das classes bases, esses construtores aqui. Em seguida, o construtor da classe derivada, ou seja, o código próprio do construtor da classe derivada. Entre os construtores da classe base, vale a ordem que está escrita aqui. Então, vai ser executado primeiro esse e depois esse. Já no destrutor, a ordem é inversa. Primeiro se executa o código próprio da classe, para em seguida executar os destrutores das classes base. Vamos ver o que acontece se a classe base e a classe derivada ambas tiverem um método e esse método tiver o mesmo nome. Então, por exemplo, se a minha classe base tem um método chamado func. Eu vou na minha classe derivada e crio outro método chamado func. Todos os métodos da classe base estão disponíveis na classe derivada. Então, o objeto da minha classe derivada tem 2 métodos chamados func. Então, se eu chegar no objeto e chamar o método func, qual dos 2 vai ser chamado? Porque existem 2, o compilador vai escolher executar qual dessas 2 funções membro. Então, se acontecer isso, 2 métodos com o mesmo nome, na dúvida será chamado o método da classe derivada, da classe mais alta. Se você quiser chamar o método da classe base, aí você tem de chamar ele com o nome completo. Nome da classe, 4 pontos, nome do método.